Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 7. O capítulo que estamos estudando é o capítulo 4, Uma Cidade Estranha. André Luiz está começando a sua jornada nessa cidade em que se aglomeram espíritos trevosos, reunidos para a prática do mal. Ele está fazendo reflexões junto ao seu mentor do porquê existem essas comunidades no além que se reúnem e dedicam-se ao mal. E a explicação está sendo trazida para ele e para todos nós de que, pela lei de afinidade, esses espíritos se aglomeram revoltosos, sofridos, e sem nenhum tipo de arrependimento das suas faltas, e por isso estão sujeitos à ação de espíritos trevosos que lideram essas comunidades e subjugam esses espíritos que trazem grandes remorsos e culpas. Vamos então continuar analisando essa resposta que ainda não acabou. O mentor de André Luiz ainda está explicando do porquê esses espíritos se reúnem nessas zonas de sofrimento e de sombra para continuarem com seus ideais de perseguição, crueldade e maldade. Após receber então as primeiras explicações sobre o porquê existem essas comunidades e como Deus não os abandonou, mas sim permitiu que eles assim escolhessem pelo livre-arbítrio reunirem-se dessa forma, André Luiz ainda insiste, dizendo: mas não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? Será que não existem formas de Deus interferir para soerguer essas comunidades? O mentor então responde: a mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Deus, portanto, não cessa de ajudá-los, como a gente já viu em vários exemplos nas diversas obras estudadas, porém, prevalece a vontade do indivíduo, o livre-arbítrio, a lei do esforço próprio. Ele diz: com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. É a mesma resposta que ele está dando quando André Luiz pergunta por que a gente não pode ajudar esse espírito que está rebelado, esse sofredor. Nas diversas obras que a gente já estudou, sempre ele pergunta: a gente não pode parar o que a gente está fazendo para ajudar esses seres? E a resposta é sempre a mesma: não adianta. Você pode tentar se quiser, mas nós já sabemos que não adianta. O indivíduo, enquanto não adere a esse interesse de melhoria própria, não adianta falar, não adianta mostrar, não adianta tentar auxiliá-los, infelizmente. É uma realidade, não só no plano espiritual, mas aqui na Terra também. Quem não quer ser ajudado não enxerga o auxílio e não aceita também. Por isso ele diz: é impraticável qualquer iniciativa. Não adianta. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E aqui é um fator importante da lei divina e de como ela é perfeita. Deus não obriga ninguém a se sentir bem. Deus não obriga ninguém a se transportar para regiões celestiais, regiões divinas. O indivíduo precisa querer mudar o seu campo vibratório. Ninguém será forçado, arrebatado a regiões superiores apenas porque Deus assim deseja. O indivíduo precisa merecer, e o primeiro passo do merecimento é querer. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. Esse outro fator importante,
O mal, enquanto persiste no mal, é aproveitado pela obra divina. Porque nós já vimos no último estudo que esses espíritos, apesar de trevosos, eles acabam fazendo espiar outros espíritos que precisam passar por essas situações, por imposição da lei, por livre-arbítrio deles próprios, que no passado erraram. Então, mesmo no caminho do mal, os espíritos são aproveitados pela obra divina para aplicar as suas leis. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Então vejam que, apesar de Deus não obrigar ninguém a subir na hierarquia espiritual, Ele obriga a todos a trabalhar. O mal trabalha sem perceber. Esses espíritos que se reúnem nessas cidades estranhas, eles trabalham sem perceber, porque estão fazendo espiar espíritos que precisam passar pela provação, pela expiação, a fim de se reajustarem. Nós já vimos aqui que Deus se utiliza daqueles que optam pelo mal para poder aplicar as suas leis junto daqueles que estão na mesma sintonia. É importante ressaltar que esses espíritos, eles não têm um dever de praticar o mal. Eles não foram nomeados por Deus para praticar o mal. Eles não estão atuando em nome de Deus. Eles estão atuando em nome dos seus próprios interesses. Porém, a providência divina não desperdiça a atuação deles, até porque a escolha desse espírito tem limites. Ele pode escolher fazer o mal, mas ele só vai conseguir fazer o mal com quem tem o karma expiatório, com quem tem a necessidade de passar por aquela expiação, por aquela dor provocada por um espírito mau, por exemplo. Tanto é que, se todos fossem bons e não praticassem o mal, nesse planeta ainda haveria expiação. Não a expiação provocada por outras pessoas, mas a expiação natural, de catástrofes naturais, de eventos da natureza, de sofrimentos que nós passamos e que ninguém impôs a nós, ninguém provocou. São os sofrimentos expiatórios naturais da aplicação da lei divina. Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Então, de fato, há lógica na lei divina. Mesmo naqueles que estão distantes da salvação, por teimosia, se demorando no comboio da inferioridade, mesmo esses são empregados em atividades inferiores. Estão atuando em atividades que os espíritos superiores não realizam, se utilizando, portanto, dos inferiores para realizar a aplicação da lei, que é lógica. Gúbio, então, calou-se, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós, porque lembrem-se, eles estão caminhando nas ruas dessa cidade estranha, ocultando suas identidades, ocultando quem realmente são e, consequentemente, ocultando a sua própria luz interior. Eles não poderiam, portanto, ficar comentando nem aprendendo muito em relação a discursos de espíritos superiores, porque estavam no meio de espíritos sofredores e maus. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me no mar de indagações íntimas. Como sempre, André Luiz, muito curioso, estava cheio de perguntas, de dúvidas, de indagações a fazer. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam no reino purgatorial, em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Então, André Luiz volta a descrever os tipos que existem nessas cidades estranhas,
nessas zonas sombrias de sofrimento. Ele já havia descrito no último estudo alguns deles, né? Espíritos deformados, seres que voavam, parecidos com animais sombrios, e agora ele continua. Sub-humanos se vestindo de forma imunda em zonas purgatoriais. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Lombroso porque fez observações em relação ao tipo humano, né? Criou uma teoria criminalística em que aponta a característica facial de homens dedicados ao mal, por exemplo. E Freud, todos conhecem, né? Em relação à psicologia, à psiquiatria e a demonstração de que a índole do indivíduo é influenciada por sua criação, por sua natureza, pelas influências do meio, onde certamente ali, na zona umbralina, teria um grande espaço, né, uma grande região de material para os seus estudos. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos, sem rumo. Então são seres que estão enlouquecidos ou dedicados ao crime, e por isso ele citou Lombroso e Freud, que foram relacionados a essas áreas. Lombroso na criminologia, Freud na psicanálise. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Vejam que, além de seres deformados, André Luiz está descrevendo seres que, para nós, são seres mitológicos, seres de fantasia, de histórias contadas na Terra, mas que, pela deformação do perispírito, alcançam essa aparência, como a gente está vendo, né? Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Então vejam que é toda uma descrição de um mundo fantástico, de um mundo que parece fantasioso para nós, mas faz todo sentido quando a gente analisa a questão da vontade do espírito, o poder da sua mente, de deformar seu perispírito, de tomar a aparência que desejar. Como a igreja prega a existência de demônios, onde espíritos maléficos realmente se transfiguram em seres demoníacos, André Luiz está descrevendo uma série de seres, uma série de monstros mesmo, onde espíritos sofredores se transfiguram, deformam seu perispírito e possuem essa aparência a partir dessa modificação para assustar, para demonstrar a sua inferioridade e muitas vezes de forma natural, sem perceberem, deformam os seus perispíritos. Lembrando que nessa cidade, pelo que eu recordo da obra, espíritos hipnotizam outros para também tomarem essas formas, né? Como a gente vai ver mais à frente. Espíritos especializados na hipnose acabam obrigando outros espíritos a tomarem formas monstruosas ou formas animalescas. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Imagina a aflição de André Luiz, né? Acostumado com o nosso lar, acostumado com regiões de alegria e de paz, ter que ficar num lugar tão sombrio, onde traz tanto assombro e infelicidade, angústia e sofrimento. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. Olha só.
Primeiro ele pediu para André Luiz acalmar-se, né? Parar de ter tantas perguntas naquele momento, porque eles estavam numa região sensível de sofrimento purgatorial. Depois ele dá a informação que aqueles seres não são somente espíritos que sofreram uma mutação, uma transformação, uma deformação do perispírito. São também criaturas vinculadas à natureza. E aí há a descrição dos duendes, de espíritos que ainda não são indivíduos como nós, ainda não receberam essa dádiva do divino, porque não alcançaram pela evolução ainda esse estágio, estão envolvidos com a natureza. Nós sabemos, né, que existem entidades, existem criaturas voltadas justamente para a aplicação das leis na natureza e que muitas vezes, enxergados por médiuns, dão essas imagens de duendes, de fadas, enfim, de seres vinculados às florestas, mas que são justamente criaturas do plano espiritual voltadas à natureza, voltadas aos serviços mais rudes, pela palavra de Gúbio aqui, movimentando-se então numa condição infraterrestre, ainda não atingiram a condição humana e são utilizados para atuar junto à natureza. Curioso notar então que eles vagavam também por essas regiões de sofrimento. A ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. Ainda são muito inferiores, ignorantes mesmo, não têm noção de responsabilidade dos seus trabalhos, das suas atividades. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Então, nesse processo evolutivo, esses seres, essas criaturas se candidatam para ajudar os humanos. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Então vejam que é um estado transitório do macaco para o humano, do último patamar do reino animal para alcançarem o reino hominal. Então uma transição, né? Um período de transição entre o animal para o homem. Estão ainda desenvolvendo o pensamento fragmentário, o raciocínio, para adquirir a ideia simples do homem primitivo. Olha como a lei divina é perfeita. Essa transição do último animal, né, onde a gente pode perceber o último do macaco, do orangotango, ou seja, atingiu todas as experiências possíveis do chimpanzé, do macaco, ele não passa a ser humano individualizado logo depois. Ele passa por essa transição desses seres, dessas criaturas ainda ignorantes, mais desenvolvidas que os animais, só que ainda sem o preparo e sem a condição de se tornar o primeiro homem primitivo. Então é uma situação de transição em que vão atuar para auxiliar os homens, auxiliar a humanidade na Terra. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Nós já vimos aqui que espíritos maus são superiores intelectualmente e superiores também na manipulação da energia, da matéria. Então eles subjugam outros seres. Esses que estão em transição, semelhantes a animais, ficam, portanto, dominados por espíritos ainda que maus, mas que dominam pela intelectualidade, pela imposição do seu saber, da sua força. Não há nada de surpreendente nisso, né? Certamente eles não fazem esses seres sofrerem, porque seria injusto, né, da lei divina fazer com que seres que ainda não têm nenhum tipo de karma, ainda não puderam fazer nenhuma escolha, sofressem a esmo. O sofrimento que eles passam é a dor evolução que os animais também passam. Não é uma dor determinada por escolhas infelizes no passado, mas é uma dor evolução que faz parte do meio em que eles vivem. Portanto, está aí a informação de que seres
transitórios entre o animal e o homem podem sim ser subjugados por espíritos inferiores, prepotentes, como também podem se afeiçoar a figuras aqui da terra, auxiliando aos homens. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Olha só que frase interessante. Para caracterizar esses seres, ingênuos como selvagens, fiéis como cão, como animal, porque eles já passaram pela fase animal e ainda estão atingindo o princípio do homem primitivo. Então eles estão próximos de atuar como os primitivos. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Olha só, que legal, que interessante. Aqueles espíritos que lidam com esses seres serão responsabilizados de direcioná-los para o bem ou para o mal. E faz todo sentido. Da mesma forma que os pais são responsáveis por seus filhos e os tutores são responsáveis pelos animais, os espíritos que lidam com os seres de transição entre o animal e o humano também respondem pelo direcionamento que dão a eles. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Então, primeiro ele falou dos seres fantásticos, dos seres mitológicos, dos seres em transição, e agora ele fala dos espíritos propriamente ditos, que estão numa forma anormal, deformada, como a gente vê na Terra, espíritos sofredores e desequilibrados que também se deformam, não somente o corpo físico, mas deformam suas mentes. Vale notar também que, ainda falando dos seres em transição, eles podem começar a ter tendências para o mal de acordo com a influência que recebem. Eles não têm livre-arbítrio, mas vão se afeiçoando ao mal ou ao bem, conforme o direcionamento que os seres que os circundam lhes apontam. Isso é importante também salientar. Os espíritos, porém, que estão ali se deformam pela anormalidade da sua conduta, deformando por consequência os seus perispíritos, que demonstra a desarmonia interna que carregam. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Essa frase resume o último capítulo que a gente estudou. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. A força mental, as escolhas que fazemos, marca o nosso perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Então, ele está demonstrando que não somente a nossa mente deforma o perispírito, mas também a nossa conduta, a forma que a gente se alimenta, a vida que a gente leva, vai definir o nosso corpo físico. Então, da mesma forma que é muito lógico imaginar que o perispírito é resultado da mente, o nosso corpo é resultado da nossa conduta diária, da vida que levamos. É muito fácil enxergar como o perispírito se altera pela força mental, quando a gente compara as alterações que o nosso corpo sofre por nossas escolhas de alimentação, de bem-estar, de exercício físico e etc. Aquele que come muito fica obeso. É uma consequência natural, é uma deformação natural do seu corpo. Quem se alimenta de forma desordenada, exagerada, o corpo vai ficar obeso, deformado. É uma escolha. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. Também é uma espécie de deformação pela escolha, pela conduta de viciação pelo álcool, se arrastam pelo chão. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, ou seja, se entregou à viciação do sexo, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste, sem sair da carne. Então veja o raciocínio lógico dele, né? Ele está demonstrando que as escolhas que nós fazemos determinam
como o nosso corpo fica, como a nossa mente fica aqui na Terra. Então fica fácil de entender como acontece no plano espiritual também. O indivíduo, pela escolha que faz, deforma o seu espírito, o seu perispírito, deforma a sua condição e sofre também no além. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela as suas vítimas com mais hedionda crueldade. Então, como a gente já viu no último estudo, o sofrimento no além é pior que aqui. A deformação é pior do que aqui, porque a matéria é mais densa, é mais difícil de ser moldada. Lá não, o perispírito é maleável, então a deformidade é maior pelos desequilíbrios da mente. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu: é impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Então ele volta a explicar a questão do porquê é impossível ajudá-los. Eles estão numa cidade em que são milhares de doentes mentais, de deformados por conta das suas escolhas. Então não tem como dar assistência individual para eles. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, por meio de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Então vejam, se um médico pudesse analisar aquelas pessoas vagando nessa cidade estranha, perceberia que as desordens do plano físico em que as pessoas encarnadas apresentam têm origem na mente, porque eles não têm mais corpo físico lá, nessas cidades estranhas, e mesmo assim estão doentes da mente, estão vagando enlouquecidas. Isso comprova que essas problemáticas provêm da alma, do espírito e não do corpo físico, porque eles já desencarnaram e continuam loucos no além. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Então ele revela quais são as únicas duas formas de resgate desses espíritos. Primeiro, o tempo. A primeira forma de resgate é o tempo, que a piedade celeste vai conceder a esses indivíduos até que despertem. A segunda forma é a piedade de espíritos missionários, aqueles que vão nos umbrais, nas regiões de sofrimento e resgatam os arrependidos, que são justamente as caravanas missionárias que tantas vezes já nos referimos aqui. Caravanas missionárias da espiritualidade que resgatam os sofredores sinceramente arrependidos, aqueles que resolveram obedecer à lei divina, aqueles que apresentam boa vontade, esses são resgatados por esses missionários. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Logicamente, ele teve que parar de falar, porque um grupo de espíritos sofredores inferiores ombreou com eles. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. Então, eles estavam vendo grupos ociosos que, aos olhos deles, eram como crianças, ocupações infantis, ficam sem fazer nada, ficam contando piada, ficam vagando. São esses grupos que estavam circulando eles ali. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. André Luiz, portanto, não viu nenhuma criança, né? Viu anões, mas não viu crianças e perguntou. Respondeu então o instrutor: para os homens da terra,
propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Olha que resposta lógica, que mostra como Deus é bom. Se aqui na terra a gente separa as crianças dos criminosos, como pensar que Deus não vai separar os espíritos que estão com a aparência infantil, porque desencarnaram na infância, logo continuam crianças no além por um tempo? Por que imaginar que Deus não separaria essas crianças, esses espíritos que estão ainda na transição de uma última encarnação, onde desencarnaram como crianças ou que estão miniaturizando-se para reencarnarem novamente? Então as crianças são sim separadas e não habitam regiões infernais, em regiões purgatoriais. E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Perguntou ainda André Luiz. Por que eles ficam vagando sem fazer nada? É uma pergunta ingênua, né? Porque aqui na Terra, quantos grupos não fazem absolutamente nada todos os dias? São ociosos. No além não é diferente. Responde Gúbio. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Olha só, ele foi responder sobre ociosidade e disse que quase todos os habitantes da cidade estranha sugam as energias dos encarnados, vampirizam o fluido vital dos encarnados. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Então eles vagam ociosos porque eles ficam aguardando vítimas para sugarem a energia vital, as sensações do corpo físico, da bebida, da droga, do sexo. Ficam, portanto, ociosos, apenas vampirizando encarnados, como sedentos num deserto, buscando a água, buscando as emoções do campo carnal. Por isso, o alerta do último estudo que eu faço novamente nesse estudo. O alerta de que a gente deve evitar sintonizar com esses espíritos para não ser objeto de perda do fluido vital, objeto de vampirização. Temos que sintonizar com os amigos espirituais para que nos preservem as forças vitais. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. As pessoas, portanto, que não estudam como estamos fazendo, que não leem sobre esses assuntos, que têm medo de estudar sobre isso, ou que voluntariamente não acreditam e querem viver na matéria, são verdadeiras baterias, pilhas, onde esses espíritos sugam a energia, como se fossem bebês, sugando do seio materno as reservas de força. Quantas pessoas se sentem cansadas demais? Tem que investigar. Pode ser a atuação de seres desencarnados sugando a sua energia, a sua força vital. Logicamente, toda enfermidade deve ser consultada junto ao médico, né? Tratada junto à ciência humana, da medicina. Mas também devemos ter cuidado com essa realidade espiritual, porque existem seres, existem legiões que sugam as energias dos encarnados, o fluido vital que todos carregamos para viver na Terra. Os que desconhecem, portanto, são muitas vezes vítimas desses espíritos. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Olha que interessante. Ele está dizendo, por isso que na Terra há essa cultura de evitar o progresso espiritual,
aversão ao que transcende a alma e esse estímulo que todos os dias a humanidade recebe de continuar inerte, ocioso, vivendo e gozando somente da carne, da comida, da bebida, do sexo, da ociosidade, de assistir só futebol, só desenho, só videogame, e não faz nada de útil para o espírito. Não se preocupa com o espírito, não se santifica, não pratica o bem, não busca a caridade, não estuda e não avança nos campos da alma. Fica somente vinculado às coisas da matéria. Por isso essa campanha tão forte. Por quê? Eles querem continuar nessa vida, de sugar nossa energia vital. Eles sabem que se a gente começa a se espiritualizar, se a gente começa a ocupar nosso tempo com atividades úteis, com estudo, com leitura, com livros, com oração, com prática do bem, eles perdem o acesso a nós. Não vão ter mais acesso a emoções humanas, emoções da carne, sensações da carne. Então eles fazem toda uma campanha para que no mundo a gente continue na ociosidade e na inferioridade. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico. Olha que nome interessante ele deu para a vampirização. Furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Eles continuam vinculados à Terra, mesmo desencarnados, apaixonados pela matéria, pelas sensações, e por isso estimulam o tempo inteiro para que nós encarnados continuemos na mesma sintonia de querer somente a matéria e as sensações da carne. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Imagine as ruas, né? Esburacadas, o lixo, o esgoto que existe nesses lugares. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto, que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Eles chegaram então num planalto e tomaram um susto. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Então eles chegaram num local em que havia prédios, construções, palácios estranhos, com uma iluminação pequena, né, bruxuleante, uma iluminação parca, semelhante ao aço incandescente, ou seja, é um brilho meio escuro, né, meio denso. É como um fogo que aquece e que ilumina de forma muito precária. Não é uma luz propriamente dita. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. Olha a situação social nesses locais, hein? Tem escravos no plano espiritual inferior que puxam carros, carroças. Olha só. E animais também. Imagina a situação desses espíritos, né? Completamente supliciados, vivendo como escravos, pela culpa, pelo remorso. Mas curioso notar que as praças são bem cuidadas. Então existe uma certa organização nessas cidades estranhas, né? Mas os carros são soberbos, porque eles ainda estão vinculados aos interesses humanos, da riqueza, da soberba, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com das grandes cidades do Oriente, de 200 anos atrás. Então, verdadeiras carroças mesmo, né? Parecidas com as cidades de 200 anos atrás no Oriente, Palestina, Oriente Médio. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Então são nós, seres humanos como nós, vestindo roupas que chamavam a atenção, o roxo, né? O escarlate, o vermelho, exercia domínio na roupagem, na aparência daquelas carroças e
da roupagem dos humanos ali presentes. Respeitável edifício, destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou minhas impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Então é como se fosse um templo, né? Mas dedicado ao culto exterior, como os fariseus faziam, os doutores da lei. Não tinha nenhuma elevação espiritual ali. Na descrição de André Luiz também uma fortaleza, parecendo um templo, mas certamente ali dentro eles julgavam os espíritos. Não tinha nada de elevação espiritual. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessávamos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Então, primeiro, percebam como parece com a terra, né? A miséria ombreando com palácios. Lá também existem palácios suntuosos, elegantes, e a miséria moral e de aparência das pessoas em volta desses palácios. Alguém, então, de forma agressiva, chegou para eles e perguntou o que eles estavam fazendo ali. Era um homem alto, de nariz adunco, olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Então era alguém com uma função de policial, né? Uma função de fiscalização das ruas. E de forma desrespeitosa abordou eles. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio humilde. Vejam que Gúbio sabe como lidar, né? A gente viu no último estudo que ele poderia realizar essa missão sozinho. Ele está levando André Luiz para André Luiz aprender. Então ele pediu para falar com Gregório, dizendo que havia uma recomendação de alguém importante. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. Então o policial levou eles diretamente para a casa de Gregório. É aqui, disse em tom seco, e após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou: vieram da crosta há muito tempo? Então vejam que eles já encontraram Gregório, hein? Numa casa estranha, com uma roupagem também estranha e peculiar para o local. Sim, respondeu o nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem os enviou? Inquiriu o sacerdote sob visível perturbação. Então vejam que Gúbio está fingindo, né? Que estão vindo da crosta, que precisa de ajuda. E aí o Gregório não quer saber de ajuda. Ele perguntou, já foram examinados. Quem enviou vocês? Certa mensageira de nome Matilde. Vamos ver se Gregório vai reconhecer o nome da mãe dele, né? O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja. Fingiu, né? Porque ele estremeceu, ele fingiu que não sabe quem é. Todavia, podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Percebam a organização que existe nas trevas, né? Existe toda uma organização de critério de seleção para escolher quem vai ser o funcionário, quem vai trabalhar aonde, que atividade vai exercer, né? Na noite seguinte, eles seriam então selecionados. Nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. André Luiz sentiu medo, porque estavam num porão sombrio. Finalizou então o capítulo com essa frase, dizendo: eu estava com receio de estar ali. Vejamos então o que acontece no capítulo 5, Operações Seletivas. Transcorridas longas horas em compartimento escuro, aproveitadas em meditações e preces, sem entendimentos verbais,
fomos conduzidos na noite imediata a um edifício de grandes e curiosas proporções. Então eles ficaram orando e meditando. Isso não atrapalhou o disfarce deles. A gente comentou aqui que a vinculação com o Altíssimo não fazia com que eles se iluminassem ali, pela força da vontade deles. Mas eles continuavam interligados com o divino. Na noite seguinte, então, foram para um outro local esquisito, de grandes proporções. O esquisito palácio guardava a forma de enorme hexágono, alongando-se para cima em torres pardacentas, e reunia muitos salões consagrados a estranhos serviços. É um verdadeiro templo. Não se enganem achando que no plano espiritual inferior é tudo bagunça, desorganização, feiura. Pode até ser feio, mas é organizado, tem palácios suntuosos, templos dedicados a várias atividades. Iluminado externa e interiormente pela claridade de volumosos tocheiros, apresentava o aspecto desagradável de uma casa incendiada. Então era feio o local, mas era grande, iluminado por tochas. Sob a custódia de 4 guardas da residência de Gregório, que nos comunicaram a necessidade de exame antes de qualquer contato direto com o aludido sacerdote, penetramos o recinto de largas dimensões, no qual se congregavam algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Então percebam que Gregório tem guardas, tem policiais que servem a ele. Nós já falamos aqui que os intelectuais, aqueles que possuem conhecimento e sabem dominar a matéria e manipular a energia e o fluido dessas matérias, eles dominam outros seres. Eles são superiores a eles em nível intelectual, dominam pela força e pelo medo, pelo temor. Então ele tinha policiais, ele tinha seguranças. E antes de se encontrar com Gregório, eles exigiam que eles passassem por um teste, um exame, Moços e velhos naquele local, homens e mulheres, se misturavam ali num silêncio relativo. Alguns gemiam e choravam. Certamente era um grupo recolhido para serem julgados. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitos padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes, impressionado, o aspecto enfermiço. São espíritos doentes com culpa, com remorso, que estão ali obrigados pela força da lei divina de ação e reação. O perispírito de todos os que aí se enclausuravam, pacientes e espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Então é praticamente um encarnado. A aparência deles é de um encarnado, de um corpo físico denso. Os estigmas da velhice, da doença, do desencanto, que perseguem a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. Com esse comentário de André Luiz, a gente consegue perceber que, nas colônias espirituais, as pessoas não apresentam mais esse aspecto de doença, de velhice, de desencanto, de tristeza. Nas colônias há juventude, há uma velhice nobre, sem a doença física, sem o aspecto de fraqueza. Ali não. Chamou a atenção dele que os espíritos presentes pareciam espíritos como da terra, sofredores, idosos, apresentando uma fisionomia de doença. O medo controlava os mais desesperados, porque o silêncio caía, abafante, apesar da inquietação que transparecia de todos os rostos. Então eles estavam com medo, desesperados, apesar do silêncio, inquietos pelo julgamento. Alguns servidores da casa, em trajes característicos, separavam, por grupos vários, as pessoas desencarnadas que entrariam naquele momento em seleção para julgamento oportuno. Então, de fato, eles estavam ali para serem julgados. E haviam servidores públicos, servidores ali servindo a Gregório, ao seu grupo, que iam selecionando as pessoas e separando elas para o julgamento.
Discretamente, Gúbio, o instrutor, elucidou. Presenciamos uma cerimônia semanal dos juízes implacáveis que vivem sediados aqui. Olha que triste. Espíritos dedicados ao julgamento, mas são espíritos inferiores. Era toda semana praticada ali o julgamento desses espíritos. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos por meio das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Olha que informação interessante. Primeiro, que os juízes estão ali para julgar de acordo com a tendência, com a culpa de cada um. E os guardas que estavam ali presentes são especializados em identificar o erro de cada um, identificar o que eles fizeram de maldade, de desequilíbrio, pelas cores que apresentam os espíritos inferiores. Então vejam que cada atitude de desequilíbrio tem uma cor correspondente. Aqueles guardas sabiam identificar que as cores se aplicavam para certas atitudes, para certas condutas. Os males humanos eram identificados e separados por cores, e os guardas sabiam ler, sabiam identificar essas cores. Eram, portanto, especialistas, técnicos, que estão trabalhando para o mal. A divisão para facilitar o serviço judiciário é, por isso mesmo, das mais completas. O serviço de julgamento ali presente apresentava um critério de seleção completo. Separavam por grupos, de acordo com a culpa que cada um carregava. A essa altura, o pessoal de Gregório nos dera tréguas, afastando-se de nós, de algum modo, não obstante vigiar-nos das galerias repletas de gente. Eles se afastaram do grupo de André Luiz para separar outros espíritos, mas eles continuaram vigiados. Respeitado o nosso trio pelos selecionadores que não nos alteraram a união, situávamos agora no campo das vítimas. Então, graças a Deus, eles ficaram juntos, não foram separados, certamente pela intervenção de Gúbio, mantendo as cores ali que eles apresentavam iguais, as mesmas cores. Ficaram, portanto, no mesmo grupo de vítimas. Atento à explicação ouvida, indaguei curioso. Todas estas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, ou seja, foram obrigadas a estarem ali? Há espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Então veja, o cenário que André Luiz via ali lembrava ele do inferno, onde demônios, seres satânicos, disputavam as almas de sofredores, que foram obrigados a se agruparem ali, foram levados obrigatoriamente para aquele local. A resposta de Gúbio, porém, é a seguinte, de forma muito calma. Sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Isso a gente repete o tempo todo aqui e vamos falar mais uma vez. A nossa companhia espiritual é determinada pela nossa vontade, pela maneira que nós direcionamos a nossa mente. Nós escolhemos as companhias espirituais, escolhemos o nosso destino, aqui na Terra e no além. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio veio ter aqui obedecendo a forças de atração. Então, nada mais é que a aplicação da lei de causa e efeito, da lei de sintonia, da lei de atração. Eles foram obrigados, sim, quando chegaram ali naquela cidade, quando chegaram ali no Palácio da Justiça, eles foram obrigados a se reunir ali, mas eles foram primeiro atraídos para aquele local. A lei de atração agiu primeiramente, levando aqueles espíritos a se encontrarem ali. Agora eles estavam sendo selecionados pelos demônios, pelas entidades infelizes, satânicas, como André Luiz descreveu, mas a lei de atração que levou eles até aquele local. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência,
em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, por meio de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro, não encontraram senão o manto de sombras em que se envolveram, e desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Então vejam que Gubbio responde a André Luiz justamente o que comentávamos. Eles foram atraídos ali após a desencarnação porque sintonizam com essa região, sintonizam com essa classe de espíritos, escolheram essas companhias enquanto estavam encarnados e agora voltam a viver junto desses espíritos. Por quê? Foram atraídos, sintonizaram com eles. Pela lei de atração, foram arrastados para essas cidades estranhas e agora estavam junto daqueles em que se afinaram durante a sua existência. Encerramos assim mais um estudo refletindo sobre tudo o que aprendemos hoje em relação à sintonia espiritual, em relação à lei de atração, e em relação às entidades que existem no além, nessas cidades estranhas, incluindo aí os seres que muitos consideram seres fantásticos, que são os seres de transição do animal para o hominal e que estão num processo de evolução, de aprendizado também. Vamos então refletir sobre todas essas lições, lembrando da importância de nos sintonizarmos com os amigos espirituais para evitarmos essas companhias trevosas que buscam sugar nossas energias vitais para continuarem experimentando as sensações da carne. Pelo contrário, possamos sintonizar com as entidades felizes, superiores, que apontam o caminho para nós, se preocupam conosco e nos orientam a cada dia, para que não sejamos arrastados a essas regiões quando deixarmos o corpo físico. E, uma vez sintonizados com essas entidades, sejamos também levados para esses julgamentos que vamos acompanhar nos próximos estudos. Agradeço então a todos que nos acompanham, peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um e que as lições dessa obra, Libertação, possam nos ensinar a sintonizarmos com os bons espíritos, esses que estão neste momento nos abençoando, nos envolvendo, guiando nossos pensamentos e levando essa energia de paz e de harmonia para quem precisa ouvir e sentir a presença de Deus em suas existências. Rogamos, portanto, que o envolvimento chegue aos espíritos que estão em nossos pensamentos, familiares, amigos, conhecidos e companheiros de jornada, para que todos possamos sentir a mesma vibração, o mesmo acolhimento, o mesmo sentimento de adoração a Deus, cultivando assim uma conduta no bem, a prática da caridade e da reforma íntima. Agradecemos, portanto, a Jesus Cristo, nosso mentor, nosso mestre, que enviou seus emissários, veio pessoalmente falar das verdades eternas e trazer o caminho da libertação. Que possamos todos ouvi-lo, segui-lo e praticarmos a conduta recomendada por ele junto de nossos irmãos na terra, a fim de que possamos nos sintonizar também com os nossos mentores, anjos guardiães e espíritos que tanto nos amam. Pedimos, por fim, que Maria Santíssima, Rainha do Reino de Cristo, possa nos envolver e nos abençoar com seu manto sagrado, nos libertando de todo mal, guiando nossos passos e envolvendo, principalmente, aqueles que ainda se encontram na sombra, no sofrimento, na maldade, na crueldade, para que possam despertar o quanto antes, a fim de que também recebam o envolvimento e a paz que habita no coração do verdadeiro cristão. Graças damos, Senhor, a Ti, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.